Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, Ibovespa encerrou o dia uma ligeira alta e eu digo que fala com tristeza, né? Porque o S&P subiu 3% e acabamos de encerrar a quarta semana consecutiva de baixa. A gente se consolidou abaixo dos 100 mil pontos e o que movimentou por aqui o mercado foi o IPCA 15. Né? O IPCA 15 é a prévia da inflação oficial do IPCA, ele acelerou, né, de 0,59 para 0,69 na passagem de maio para junho, ficou ligeiramente acima da expectativa de 0,62 e vou ser bem sincero que eu estava na minha cabeça que a expectativa era 0,74, né? Aí quando eu vi agora que foi 0,62, bom, eu vou confiar no que é a prévia que o mercado está colocando, tá? No acumulado do ano, a gente chegou na marca de 5,65 e nos 12 meses atingimos, quer dizer, a gente se manteve na faixa de 12%. Sim, acelerou, ficou acima do esperado, isso já é um motivo para pegar o mercado, né? Porque a curva de juros vinha de um movimento de queda expressivo, até bem longe do que o projetado da Selic para esse ano, os vértices mais curtos, e né, movimentou o mercado, ajudou o setor doméstico, tudo isso. Mas o que mais preocupou, né, apesar de ser o resultado foi acima, mas o que mais preocupou foi a parte dos núcleos de inflação, que é o tal da inflação subjacente. Para ser bem assim, sucinto, isso quer dizer a medida da inflação que você retira itens voláteis, por exemplo, combustíveis, né, a parte de transporte, de energia, que são bem voláteis, né, passagem aérea, por exemplo, um item bem volátil, né, gasolina, essas coisas, apesar que influencia em toda a cadeia, o caso de combustíveis, mas é um item bem volátil. E aí você tira todos esses itens bem voláteis, né, energia, combustíveis, o núcleo de inflação de serviços, que é uma importante referência, porque se você tem um núcleo de inflação tirando os itens voláteis e a parte de serviços ela tá alta, significa que isso vai ser repassado para o consumidor. E isso é uma inflação represada que deve ser assim, deve contaminar ao longo do ano, tá? Por isso que o núcleo de inflação é importante a gente observar. E esse núcleo, ele subiu de 0,75 para 0,86 no ano, né? No 12 meses a gente está só o núcleo de inflação de serviços bateu 8,7, é o maior patamar em 6 anos, então tá muito forte a inflação, né? Tá bem disseminada, e o industrial bateu 1%. Então todos esses núcleos de inflação que teoricamente vai repassar para preço em breve, né? Você consegue observar que isso vai ser repassado para preço, eles estão altos e continuam acelerando. Isso preocupou bastante e resultou, né, essa retomada dos juros que, né, também, que eu falei, ficou acima do esperado? Ficou, mas não foi esse o grande destaque, foi a questão dos núcleos. Aí, né, além do otimismo internacional que, querendo ou não, ajudou as blue chips, em especial a parte de commodities. Por quê? Minério de ferro se recuperou, subiu 3% hoje, né, uma recuperação. E a parte de papel e celulose. A Suzano anunciou mais um aumento de preço. Isso, teoricamente, né, eu digo teoricamente porque está demorando para refletir na ação, né, nas ações, nem só aqui no Brasil, no mundo inteiro, revela o quê? Que a demanda está aquecida e a oferta está restrita, porque tem que aumentar o preço, tem demanda e não tem oferta. Esse é a gente vai falar um pouco no gráfico. Eu venho lendo bastante sobre essa questão de papel e celulose, eu gosto muito do setor e tem muita gente cética com essa questão, que realmente estão subindo os preços, isso está acontecendo, mas não vem sendo refletido em questão de encomendas, porque está muito alto, as margens estão pequenas, né, e isso não vem refletindo em encomendas. É uma discussão boa, mas graficamente, a gente tem que, o gráfico é bem importante nesse quesito, dá um sinal de compra bem interessante para a Suzano e a gente vai falar sobre isso agora, beleza? Então, bora lá? Vamos lá. Bom, Ibovespa, né?
que eu falei para vocês, encerrou aí a semana abaixo, se consolidou definitivamente abaixo dos 100 mil pontos. Quando perdeu esses 102 mil pontos aqui, foi um sinal estranho. A gente comentou que a gente não estava tão mais... não estava tão óbvio comprar essa bolsa, né? Não estava tão óbvio como no começo do ano ou como foi aqui em maio, né? Principalmente porque fez um topo intermediário, né? Fez uma tendência de baixa, enfim. Volume. Isso aqui tá assim, preocupa bastante, porque o volume está muito fraco. E o último grande volume que a gente teve foi na venda, né? Então não está tendo força, né? Tanto não tendo força para acelerar esse processo de queda e não está tendo força para voltar. Então, qual que é a tendência? A tendência é de baixa, a tendência é seguir esse movimento de queda. E o que pode acontecer? Né? O IFR ele está em níveis de sobrevenda? Ele está. Mas o mercado está em tendência de baixa. Então esse IFR pode seguir em queda, seguir nesses níveis, porque a tendência é de baixa. Né? Eu estou assim, para mim, Rafael, que arma na cabeça, para mim o risco-retorno ainda é um risco-retorno de compra. Mas não tem, né? Não justifica, não tem uma justificativa clara aí para buscar uma entrada. Tá? Aí, vamos lá falar um pouquinho das blue chips, né? Primeiro, recuperação de Vale, né? Se recuperou bem, mas está encerrando a semana abaixo desse último fundo. Vou até ajustar, pegar aqui direitinho. Ó, fechamento aqui, 7487, beleza, tá no ponto, 7487. Então, a gente está nesse... a gente encerrou a semana exatamente... né, nesse ponto, fechou em 74,85. Então a gente está no limite de Vale. Se Vale seguir um movimento de baixa, o que seria seguir um movimento de baixa? Deixar para trás 72,43, esse pivô de baixa de curtíssimo prazo vai ser acionado. Temos como alvo o retorno para essa região do 66, 65, que foi o gap aberto lá entre novembro e dezembro do ano passado e que deu uma belíssima oportunidade de compra, até para posição, né? Então literalmente vale muita atenção. Agora, isso tudo vai ser anulado, esse viés de baixa que vem sendo iniciado, né? Ele vai ser anulado se Vale conseguir voltar a negociar acima de R$ 77. Se voltar acima de R$ 77 e o minério de ferro reagir, e por que ele pode até reagir? Porque efetivamente atingimos a mínima do ano. Efetivamente não. A gente está muito próximo da mínima do ano. Pode ter um repique e aí pode oferecer aí uma movimentação, um repique para Vale, né? Que é o retorno para as médias, para essa faixa do 80. Vamos ficar de olho nisso. O risco-retorno que eu falei para vocês é um risco-retorno para compra ainda. Mesma coisa de Gerdau. Gerdau fechou... olha o semanal de Gerdau, ficou bem bonito, né? Bem bonito esse candle de reversão. Eu acho, sim... Eu prefiro o Vale, tá? Eu prefiro o Vale, mas está bem interessante também. Tá bem interessante. Eu prefiro o Vale porque eu sei que o resultado é bom. Gerdau, o siderurgia está bem impressionado o setor, tá? Petro, que eu falei para vocês, você quer comprar Petro? É aqui, esse é o ponto, R$26. Compra R$26, seu stop é confirmando a perda do 25,90, então o seu stop está muito curto e quem sabe voltar ali para a região dos R$29. Esse é o ponto. Tem muita questão da pressão política, né? Tem muita questão que o petróleo está no processo de correção, mas o petróleo está bem próximo de um suporte importante. Entre Petro e Vale, nessa questão de suportes importantes e commodities, tá? Gosto mais de Petro. Por quê? Tendência de alta está bem clara ainda no curto prazo. E no curtíssimo prazo, a gente iniciou um movimento de baixa, sim, a partir desse gap. Mas
o curto prazo, a tendência de alta de curto prazo ainda é muito forte. Então o risco-retorno para Petro, nesses níveis, para um swing trade, é interessante. Então vamos ver, vamos acompanhar, entender se vale a pena fazer essa entrada ou não. Vai depender bastante também da questão do petróleo. O petróleo tem que dar uma recuperada aí nos próximos dias, beleza? Destaque negativo para os bancos. Bradesco, perdendo os R$18, que eu falei para vocês, pessoal. Por isso que a gente comprou, fez parcial, subiu o preço para o preço de entrada, né? O stop para o preço de entrada, porque tendência de baixa. Agora, se esse papel voltar para os 17,60, 17,40, a gente volta a comprar Bradesco a um preço melhor. Mesma situação de Itaú. Tá voltando para o último suporte mais importante. Se mostrar uma força compradora por aqui, pode ser interessante. Inclusive, apesar do múltiplo de Bradesco ser melhor, graficamente Itaú está mais bonito, porque não perdeu o último fundo, tá? Então, se for para pensar em múltiplo interessante, então vamos tomar Banco do Brasil, porque aí sim o múltiplo está muito descontado. E aí eu tô de olho sim, tô bem atento, gosto de Banco do Brasil nesses níveis. Se a gente observar os 60 minutos, vem tentando formar um sinal de reversão, né? Tá tentando formar fundo. Vamos ficar de olho sim. Se fechar com queda de positivo, com volume acima da média em especial, pode ser uma entrada interessante pra gente. Beleza? Bom, das blue chips é isso. B3, que eu sempre falo para vocês, se você quer fazer a entrada de B3, esse é o ponto, né? Eu nada contra, nada a favor, mas nada contra. Tem a chance de fazer um fundo duplo, precisa romper esse R$12. Esse volume de bolsa já mostra que teve uma vol grande, né? Mas o volume de bolsa está muito fraco. Acho que o resultado aí desses próximos trimestres ele não deve ser muito agradável para B3. Do papel que a gente está comprado, transmissão está no nosso preço, R$23, e cumprindo o seu objetivo, que é o quê? Tá 0 a 0, fazer uma proteção da carteira, né? Tá cumprindo o seu belo objetivo, que é isso, tá bom? Bom, destaque positivo para Suzano. Como eu disse para vocês, né, a gente já vem comentando essa tese do aumento de preço da celulose, que já vem acontecendo sequencialmente, vários meses tem esse aumento, só que nunca não, né? Nunca é muito difícil falar isso, mas não vem sendo refletido nos preços das ações e muito menos nas expectativas de receita. Por quê? Esse aumento de preço ele não vem sendo convertido em novas entregas, né? Isso preocupa muito. Mas o que chamou a atenção, e a gente tem que olhar o gráfico, né? O gráfico é uma ótima ferramenta para a gente. Se a gente olhar o semanal, olha a longa sombra inferior que foi feita. E a gente está falando do último fundo mais importante no curto prazo. Porque se perder esse R$45, tendência de baixa vai ser iniciada no curto prazo e aí alvo para R$30. Então a gente está no último suporte mais importante, que o papel defendeu em meados de outubro, novembro de 2020, no finalzinho do ano passado e vem defendendo agora. Essa longa sombra inferior é um sinal disso. Mais do que isso, volume muito forte na compra hoje e um gap de alta, né? Esse gap de alta aqui pode ser um gap de fuga, ombro cabeção bem invertido, interessantíssimo. Então, o que a gente pode fazer? Se Suzano superar a máxima, tá? Se Suzano superar 48,15, tem uma compra, tá? Tem uma compra de Suzano. O stop a gente vai fazer baseado na confirmação da perda dos 46,70, tá? Então, se encerrar o dia abaixo do 46,73, a gente sobe o stop, alvo voltar aqui para a faixa dos 50, 52. Ah, Rafael, você não está falando de que não está sendo revertido em receita, é isso? É o que está sendo um dos grandes problemas. Mas nesse nível de risco-retorno, eu arrisco. Por quê? O preço está muito interessante. Aqui, a empresa tem um valor interessante. E assim, o que eu falo, o risco-retorno interessante, e se eu estiver errado, tem um potencial gigantesco. Então, vale o risco. É isso que eu estou falando. Ninguém que prevê o futuro. A gente tem as estratégias, as probabilidades disso ocorrer.
E se isso ocorrer, não ocorrer o que eu estou falando, e a gente tiver comprado bem posicionado como a gente pode estar, eu não estou comprando papel a 63, estou comprando papel a 47, né? Vem uma queda brusca. No ano, o papel está caindo 18%. Então, interessante mesmo. O par, que é Klabin, o problema de Klabin que perdeu o último fundo. Então, se for para se expor diretamente em celulose, vamos para Suzano. Vamos para Suzano na veia, tá bom? Então vamos deixar aqui marcado, superou 48,15, mandar bala em Suzano na segunda-feira, tá? Olha, o que me chamou... só que eu tô vendo aqui Sambi fechando na mínima. Eu não gosto, eu prefiro Banco do Brasil ou Itaú. Tá? Mas se você gosta de Santander, tá num ponto bem importante também. Eu quero chamar a atenção para 2 papéis. Equatorial, empresa que nesses níveis é um case bem interessante, bem defensivo, né? Uma empresa premium, que gestão absurda, muito boa, e que me chamou a atenção que esse fechamento fechou bem forte, deixou uma longa sombra inferior sobre o último topo rompido aqui no começo do ano, que fez o papel sair dos 22 para os 26. Gosto muito desse papel que tem tendência de alta forte no curto prazo. No curtíssimo prazo está numa tendência de baixa, né? Mas esse sinal de hoje foi bem importante para mim, né? Ele está perdendo o último fundo aqui, teoricamente está perdendo o último fundo. Se você for ver, o que é mais importante? Um ponto de rompimento do curto prazo ou um suporte intermediário? Um ponto de rompimento do curto prazo. Eu acredito muito mais que aqui é um suporte, que aqui o papel vai fazer isso aqui, tá? E aí você tem IFR, tá em região de sobrevenda. A gente tem o ABV seguindo o movimento de baixa do papel. Deixa eu dar uma olhada no semanal. IFR não está aqui. E o ABV não perdeu o último fundo do semanal. É isso que eu queria mostrar para vocês. O que isso representa? Olha a queda. Queda sem volume. Então, gosto muito dessa entrada. Vou ver se o papel deixar um candle de reversão por aqui, a gente pode fazer essa entrada. E olho muito, mas muito aberto em energia nesses níveis. A gente comprou muito esse papel, né, na 2020, 2021, nesses níveis aqui dos 15, 14 reais. Tá retornando para essa faixa do 15,60, que foi o gap de alta aberto lá em março, que fez o papel sair dos 18 para sair dos 16 para os 19. IFR, região de sobrevenda. No semanal também está num ponto de inflexão aqui do IFR. OBV não tá seguindo o preço, né? Eu gosto muito dessa empresa, muito mesmo. Tem muito a entregar, né? Eu preciso dar uma olhada na parte do endividamento, ver se deu uma bela de uma melhorada. Como o papel estava lá nos 18 reais, eu nem fiz a lição de casa. Mas olha, vale muito a pena acompanhar aqui. Se mostrar um sinal de reversão por aqui, a gente pode fazer uma entrada, tá bom? Sempre de olho em Vivara, mas Vivara vai precisar confirmar o rompimento dessa média móvel de 21, tá? Localiza, doido, né? Ontem devolveu tudo, hoje pensou que ia perder a mínima, fechou. Difícil, né? Mas 1, 2, 3, terceiro fundo sendo formado. Pode ser interessante aí, um case legal. Dia 1º sai de fato a coisa da Unidos, né? Ainda gosto de pensar em BTG nesses 21,40, e a nossa VEG precisa fazer o pullback aí 25, 24,50 para a gente ir em busca da compra. Beleza? Bom, dos destaques de negativos aqui que a gente teve, Ânima, papel, nossa, renovando mínima, nada para ser feito. Qualicorp voltando, né?
Aqui para 12,70, 12,20, se você gosta do papel, vendinha, né? Essa venda aqui do teste da média móvel de 21 semanal. Se você gosta do papel por aqui, pode ser bem interessante acompanhar para uma compra, uma possibilidade de uma compra. Multiplan não tá, né? Aí, pera, cara. Eu tenho receio de comprar o papel por aqui, mas está respeitando bem a média móvel de 72. Do outro lado positivo, Gol. Acho que teve guidance, alguma coisa assim. Formou topo duplo. Tem espaço para um repique. Se quiser arriscar alguma coisa aí, pode ser. Prio melhorou bem, né? Respeitou bem esse patamar. O problema é que perdeu esse 22,70 com gap de baixa. Graficamente ficou difícil. Não tá muito claro aqui. E Seu Martinho, né? Seu Martinho tá bem... Não se aproximou, né? Ficou... vai. Pô, vamos lá, né? Vamos ser... Ficou 3% da média móvel de 72 do semanal, então um ponto importante. Mostrou força compradora. O volume está muito fraco, mas vale, né? Deixa aí no radar se você gosta de São Martinho. Pode ser interessante sim, tá? E SLC. Eu preciso entender... Tá tendo, né? Queda do algodão, enfim, as commodities estão em queda ao redor do mundo, né? E o papel confirmou, né? O oco, aqui, ombro, cabeça, ombro, e atingiu seu objetivo técnico. Mas se voltar aqui para a média móvel de 72 no 41, fica lindo, né? Vale monitorar, mas por enquanto tá bem pesado mesmo, tá? Vale monitorar sim, papel em forte tendência, um setor bem interessante na parte de commodities, num preço legal a R$41, pode ser uma alternativa interessante para a gente adicionar o portfólio para carregar ao longo do ano. Beleza? Vamos para a doleta? Seguinte, hoje a abertura foi show de bola, né? Como a gente disse, se abrisse abaixo do ajuste, era a venda. E deu a bela venda. Foi maravilhoso, tranquilo, de boa. E a abertura, né? Deixa eu colocar aqui, eu não coloquei aqui a abertura no 40, né? Então o ajuste e a abertura foram iguais. Cara, então aqui era a venda com certeza. E aí, agora, trabalhou muito entre o ajuste e a abertura o dia inteiro e rasgou, né? Mostrando que o dólar está bem forte, né? Tá sendo uma moeda forte aí para proteção de recessão, sei lá, sei lá não, é isso, né? É isso. Vamos dar uma olhada. Já que a gente falou do DI, né? Olha como o DI deu uma rasgada, né? Agora tá indo pro preço. Porque esse aqui é o DI F24. É a expectativa de Selic para 2023. Né? Cara, pro ano que vem tá mais para 13,50 do que 13. Né? Deu uma bela de uma exagerada, né? Então... tem prêmio para ganhar, né? Bom, dólar. Qual foi o ajuste? Vamos ver aqui. Previsão do ajuste diário. 271,50. 271,50. Então, o que a nossa doleta está fazendo aqui? O mesmo setup que a gente deixou marcado ontem. E a gente vai deixar marcado para segunda-feira. Dólar está no nível de resistência importante. MACD virando venda, né? Tá fechando abaixo dessa região forte de lote aqui nessa 73, abaixo do ajuste. Ou seja, ficou abaixo dos 60, é venda. Qual que é o alvo? Voltar para 49, que é o value up. Se perder esse 49, aí perdeu 49, e em especial perdeu 38, né, que foi a abertura do grande, foi em 38 na verdade. Se perder esse 38, acelera bem. Então, abriu abaixo do ajuste, ou, né, abriu abaixo desse 57, 54, enfim, abriu por aqui, ficou abaixo da abertura, é venda, acelera a venda forte se perder esse 38. Compra. Olha, só se abrir rompendo esse 280, acelerar a compra e aí fazer pullback e comprar.
ou se abrir com o dólar uma queda absurda, aqui no 220, 215, aí, ou 210, né, nessa faixa aqui. Aí a gente pode pensar numa compra, mas para mim é como o setup que a gente fez hoje pela manhã, vender abaixo do ajuste, abaixo da abertura. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, uma ótima noite, um ótimo final de semana para você e até mais.